Salve, amigos! Hoje nós iremos conversar sobre doping, anabolizantes e aceleradores de metabolismo no esporte moderno. Uma análise crítica sobre o uso de substâncias proibidas e seus impactos nos atletas de alto rendimento. O nosso público que irão nos assistir remotamente são os colegas médicos, médicos de várias especialidades, profissionais de saúde, atletas de alto rendimento, atletas profissionais e esportistas também, que vai ser um assunto de grande interesse e importância para todos. Aqui o nosso roteiro, nós iremos fazer uma introdução, um histórico, um conceito de doping, iremos falar rapidamente sobre a lista de substâncias e métodos proibidos da WADA, um conceito sobre a AUT, que é a autorização para uso terapêutico, e critérios para a concessão, e o papel da Comissão de Autorização para Uso Terapêutico da ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Bem, desde tempos muito remotos, desde os Jogos Olímpicos da Era Antiga, 776 a.C., há relatos de substâncias utilizadas pelos atletas para supostamente melhorar o desempenho. Aqui, umas substâncias um tanto quanto estranhas para nós, né? Testículos e coração de carneiros, infusões de ervas, substâncias um tanto quanto estranhas. Aqui também existe relatos que após as lutas dos guerreiros daquela época, era feita uma mistura de óleos, suor dos atletas e da terra onde eles lutavam, e era vendida como elixir, que daria a cidadãos a bravura e a força daquele atleta. Aqui em Olímpia, nós temos, aqui logicamente que as estátuas já se foram, aqui ficavam estátuas de Zeus, foram erguidas na época, não para honrar os atletas ganhadores, mas para punir pela eternidade os atletas que fossem surpreendidos trapaceando ou utilizando substâncias para melhorar o desempenho. Realmente é tentadora a ideia de que uma pílula mágica nos fará mais rápido, mais fortes, mais inteligentes, com mais energia. Realmente é tentadora. E nós sabemos que no esporte de alto rendimento, as diferenças entre os melhores atletas são muitas vezes mínimas, milésimos de segundo, centésimos de segundo. Isso faz diferença entre você estar no pódio ou não. Nós sabemos disso, né? E devido a isso, no esporte de alto rendimento, essas diferenças serem mínimas, dá margem para alguns atletas que não tenham um caráter, que não tenha caráter forte, que queiram trapacear, vamos dizer esse termo, utilizar de substâncias ou métodos para conseguir o pódio, para conseguir a glória. Aqui nós temos uma enquete realizada em 1998, que foi uma enquete utilizada, feita em 1997, né? Essa revista, por esses jornalistas, Michael Bamberger, onde ele fez nessa revista, a Sport Illustrated, em 1997, ele fez uma enquete com 198 atletas olímpicos e atletas aspirantes a serem atletas olímpicos, velocistas, nadadores, levantadores de peso e outros atletas. Então, qual era essa enquete que ele fez na época? Ele fez dois cenários. O primeiro cenário, ele fazia a seguinte pergunta: é oferecido a você um agente proibido para melhorar o desempenho com duas garantias. Primeiro, você não será pego.
Segundo, você vai ganhar. Você usaria? Então ele fez essa pergunta para esses atletas. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que os atletas responderam? Vou dar aí alguns segundos para vocês pensarem. O que vocês acham? Você não será pego e você vai ganhar. 98,5% dos atletas responderam sim. 98,5%. Então tinha um mínimo de atletas honestos aí, né? Então, esse era o primeiro cenário. Você não será pego, você está usando um agente proibido e você vai ganhar. Então, olha só quantos atletas responderam sim. Mas tinha um segundo cenário. Cenário 2. É oferecido a você um agente proibido para melhorar o desempenho, que vem com duas garantias. Primeiro, você não será pego. Segundo, você vencerá todas as competições em que entrar nos próximos 5 anos. E então, morrerá dos efeitos colaterais da substância. Então, você não será pego, você vai ganhar tudo nos próximos 5 anos, mas você vai morrer depois devido aos efeitos colaterais da substância. Você aceitaria? Então, ele fez essa pergunta para esses atletas. Quantos vocês acham que disseram sim? Quantos vocês imaginam? Quantos disseram sim que usaria a substância, mesmo que depois de 5 anos morressem? Alguns segundos para vocês pensarem. 50% responderam sim. 50% usaria a substância, mesmo que depois de 5 anos morresse. Então, muitos atletas provavelmente, será que desconhecem ou minimizam os graves efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes e similares? Será que é isso que ocorre? No entanto, nós sabemos que alguns atletas estão dispostos a tudo por uma medalha, né? Atletas que sem caráter. Então, nós sabemos disso. Eles estão dispostos a tudo por uma medalha, né? Então, é necessário proteger os atletas de si próprios. Nós sabemos que tem os direitos individuais, o paradoxo dos direitos. Será que é necessário proteger os atletas de si próprios? Vocês imaginam, é necessário proteger os atletas limpos, honestos e íntegros daqueles que estão dispostos a tudo? Vocês acham que os atletas que estão aí, e todos atletas campeões olímpicos, será que se não existisse uma comissão antidopagem protegendo eles ganhariam essa medalha? Eles seriam protegidos contra os atletas que estão dispostos a tudo? Fica aí a reflexão. Então, o primeiro conceito em que eu vou passar aqui para vocês, para quem está nos assistindo remotamente, por que existe o sistema antidopagem? Para proteger o atleta limpo dos atletas desonestos, que estão dispostos a tudo. Esse é o primeiro conceito. Por isso que existe o sistema antidopagem. E qual é o conceito de doping? O que é doping? Tá? O doping baseia-se em um tripé. Tá? O doping baseia-se em um tripé. O primeiro é a melhora artificial do rendimento desportivo. É uma substância ou um método que melhora artificialmente o rendimento desportivo. Esse é o primeiro tripé. O segundo tripé é uma substância ou método que causa risco para a saúde do atleta. Este é o segundo tripé. E o terceiro é ser contrário aos valores do esporte. Então, o doping se baseia neste tripé. Toda substância que melhora artificialmente o rendimento desportivo, causa risco para a saúde do atleta e ser contrário aos valores do esporte é considerado doping. E se ao menos 2 dessas características estiverem presentes, a substância ou o método pode ser considerado para inclusão na lista de substâncias e métodos proibidos da UADA. Ok?
O que é ser contrário aos valores do esporte? Será que é subjetivo demais ser contrário aos valores do esporte? Vamos lá. Ser contrário aos valores do esporte, quais são os valores? É ética, é o jogo limpo e honestidade, é a saúde do atleta, é a excelência do desempenho, é o caráter, é a educação, é a diversão e a alegria, é o espírito de equipe, é dedicação e comprometimento, é o respeito pelas regras e pelas leis, é o respeito por si próprio e pelos outros atletas, é a coragem, a solidariedade, ou seja, são valores que a gente utiliza na nossa vida, no nosso dia a dia. Então não são subjetivos. Tá? Esses valores estão no nosso dia a dia, na nossa profissão, na nossa atividade. Ok? Esses são os valores do esporte. Então, recapitulando, o conceito de doping a melhora artificial do rendimento esportivo, que vamos colocar assim em termos mais resumidos, é o conceito da vantagem ilícita, vamos utilizar um termo, trapaça, é o conceito de prejuízo à saúde do atleta e o conceito de valores do esporte. Vamos para o segundo conceito, que é importante ser colocado. O que credencia uma substância ou método a ser incluído na lista de substâncias proibidas da UADA? É o tripé. Tendo 2 desses tripé, já pode estar na lista. Melhora artificial do rendimento desportivo, risco para a saúde do atleta e ser contrário aos valores do esporte. Por que todos os médicos, e eu colocarei profissionais de saúde, devem entender um pouco de doping e controle antidoping? Por quê? Faz parte do conceito número 2. Sabemos que a especialidade médica mais próxima dos atletas é provavelmente a medicina do exercício e do esporte. Nós sabemos disso. Porém, esses atletas, eles podem necessitar recorrer a outros especialistas por razões diversas. Ele pode ir num clínico generalista, no serviço de urgência. Ele pode ir no ortopedista, no dermatologista, num gastroenterologista, no alergologista, no oftalmologista, no otorrino, no urologista, no ginecologista, as atletas mulheres, num cardiologista, no endocrinologista, no infectologista, no pneumologista, no nutrólogo, no psiquiatra. Eles podem necessitar e em outras especialidades. Portanto, qualquer médico ele está sujeito a ter um paciente atleta de nível intermediário ou de alto rendimento. E atletas que estão submetidos ao controle antidoping. Então, os médicos, eles têm que conhecer também o assunto sobre doping. Ele tem que conhecer, ter uma ideia quais são as substâncias para que ele não possa prescrever e prejudicar um atleta e se prejudicar. Tá? Existe aí o princípio da responsabilidade estrita. O que é essa responsabilidade estrita? É que o atleta ele é responsável por qualquer substância que seja encontrada no seu organismo. Esse é o princípio da responsabilidade estrita. O atleta é responsável, tá? Portanto, mas importante saber que o atleta é responsável é fundamental, mas o médico também, assistente, também é responsável. Então, o atleta é responsável por qualquer substância que seja encontrada no seu organismo. Porém, o médico assistente também. Por isso que é fundamental o conhecimento da lista de substâncias e métodos proibidos da UADA. Conceito número 3. O atleta ele pode alegar desconhecimento em relação a alguma substância encontrada no seu corpo? Ele pode dizer que ele não sabia como é que isso está no corpo dele? Não. O atleta ele não pode alegar desconhecimento. Esse é o princípio da responsabilidade estrita. O atleta é responsável
por toda e qualquer substância que seja encontrada no seu organismo. Então, grave bem isso. Não pode alegar desconhecimento. Vamos falar um pouco sobre essa lista de substâncias e métodos proibidos da UADA. Essa lista ela é atualizada anualmente. Já saiu a de 2026. E ela está disponível nesse site, www.ada.ama.org. E também está disponível no site da ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a www.abcd.gov.br, tá? É só ir lá, já está a lista de 2026. Então é importante os colegas médicos que estão nos assistindo, os profissionais de saúde, os atletas, os esportistas, terem essa lista. Imprime essa lista, fica essa lista no seu consultório com você. Está com dúvida? Dá uma pesquisada. Será que essa substância faz parte da lista de doping? Porque na hora que você prescreve, você está também sendo responsabilizado. Tá? Você pode ser levado a responder sobre isso. Então vamos falar um pouco dessa lista, né? Conceitos básicos aqui de substâncias proibidas. São 11 grupos de substâncias. Existem as substâncias não aprovadas, agentes anabolizantes, hormônios, beta-2 agonistas, moduladores, diuréticos, estimulantes, narcóticos, canabinoides, glicocorticoides e beta-bloqueadores. E 3 métodos proibidos, que é o doping sanguíneo, a manipulação química ou física da urina e o doping genético, tá? Existem algumas substâncias que são proibidas em competição e fora de competição, que são o S0, que é substâncias não aprovadas, o S1, agentes anabolizantes, o S2, que são hormônios e substâncias relacionadas, o S3, que são beta-2 agonistas, o S4, que são os moduladores hormonais e metabólicos, e o S5, que são os diuréticos e outros agentes mascaradores. Essas substâncias, elas são proibidas durante a competição e fora. Então, vamos dizer que nós estejamos aqui num local onde esteja aqui eu com alguns atletas e entre um oficial do doping. E ele diz, fora de competição, nós estamos aqui no treinamento. E ele diz, olha, eu vou agora conversar aqui com o atleta Henrique, depois aí da reunião de vocês, ele vai ter que vir aqui comigo, que nós vamos fazer um exame sanguíneo nele, ou um exame de urina, para controle de dopagem. Ele não pode se negar. Se ele for um atleta olímpico, um atleta ligado ao sistema antidopagem, ele não poderá sair, agora eu não posso, eu estou com um compromisso familiar, ele não pode se negar. Então essas substâncias, elas são proibidas tanto durante a competição como fora. Temos as substâncias que são proibidas em competição, somente em competição, que são os estimulantes, os narcóticos, os canabinoides e os glicocorticosteroides, ok? E tem os beta-bloqueadores, que são proibidos em alguns esportes específicos. Muitas dessas substâncias são utilizadas para tratamento de condições clínicas diferentes, né? Às vezes um paciente pode utilizar uma insulina, é um paciente diabético, ele pode utilizar um remédio, um beta-2 agonista para asma, ele é hipertenso, pode estar utilizando um diurético. Então, os médicos que não estão ligados ao esporte têm que ter conhecimento dessa lista. Então, repito, imprima essa lista, vai no site da ABCD, guarda essa lista no consultório, guarda essa lista com vocês, atletas, os profissionais de saúde, fisioterapeutas, educadores físicos, fisiologistas, também tem que ter essa lista, tá? Para ir conversando e tomar conhecimento. Por exemplo, olha só, o agente anabolizante, tem alguns pacientes que têm hipogonadismo primário que pode utilizar. Então, ele pode utilizar uma substância que esteja na lista do doping, seja proibida. Um paciente ele pode estar utilizando
ele tem uma deficiência de GH ou DRC, também pode utilizar. O paciente com asma bronca pode usar um beta-2 agonista. Um paciente que tem uma cardiopatia isquêmica, um CA de mama, diabético mellitus, pode utilizar moduladores hormonais. Um hipertenso, insuficiência cardíaca, um hiperaldosteronismo primário pode estar utilizando também substâncias do S5. O paciente com TDAH pode estar utilizando S6. Sedação, indução anestésica. O paciente com epilepsia pode estar utilizando canabinoides. Anti-inflamatórios hormonais, insuficiência adrenal, hipertenso, insuficiência cardíaca, pode estar usando beta-bloqueadores. Então vocês estão observando que o atleta ele pode ter outras patologias e consultar com outros médicos e precisar utilizar essas substâncias. Então vamos ter conhecimento da lista de substâncias proibidas da OADA. Conceito número 4. A lista de substâncias proibidas do OADA é sempre a mesma? Não. A lista, como eu falei, ela é atualizada anualmente. Tá? Em 1º de 1 de 2026, entrou em vigor a lista de 2026. A lista de 2026 já está em vigor. Então, vocês têm que ter conhecimento. Conceito número 5. Que tipo de substância pode fazer parte da lista? Substâncias diversas, desde esteroides, anabolizantes até beta-2 agonistas, passando por insulina, metilfenidato, que é utilizado em TDAH, beta-bloqueadores utilizados em hipertenso. Então, a melhor estratégia é ter uma ideia das categorias da lista e ter sempre uma lista atualizada em mãos para a consulta. Bem, vamos conversar agora sobre o conceito de AUT, que é autorização para uso terapêutico, e critérios para concessão. Tá, olha só. Mas eu tenho um paciente que é atleta. É preciso prescrever o medicamento da lista. E aí? Eu tenho um paciente que é atleta e eu tenho que prescrever uma substância que está na lista proibida. O que eu devo fazer? Existe autorização para uso terapêutico, uma padronização internacional, que é um procedimento para obter autorização para a utilização terapêutica de uma substância que conste na lista das substâncias proibidas. Tá? Esse padrão, esse protocolo, ele é um padrão internacional, tem todo um passo a passo para você obter esta autorização. Atletas de nível nacional devem requerer essa AUT diretamente da ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, com a maior antecedência possível, de preferência no mínimo 21 dias. Tá? Ele está precisando utilizar aquela medicação que está na lista, ele tem que pedir autorização para os atletas nacionais, para a ABCD. Aqui nós temos a comissão dos médicos da autorização para uso terapêutico de várias especialidades. Temos cardiologista, temos clínico, tem dermato, tem endócrino, tem várias especialidades. Tá? Então, são 21 especialistas que fazem parte dessa comissão e o atleta encaminha esse pedido de autorização e vê se é autorizado ou não. Ou o departamento médico do clube solicita autorização para utilizar aquela medicação que está na lista proibida. Mas existem critérios para a concessão de uma AUT. Existem 4 critérios para que seja autorizado. O primeiro, veja bem, há uma indicação clínica com base em evidência científica para prescrever aquela medicação, ou seja, o estado da saúde do atleta sofreria uma piora muito significativa caso a substância ou método proibido deixasse de ser utilizados durante o tratamento de uma condição clínica aguda ou crônica? É realmente importante aquela medicação?
O uso terapêutico tem que ser o uso terapêutico, ou seja, a indicação, será que a gente pode utilizar outra medicação? E se for e bem indicado, é para uso terapêutico? Não produzirá melhora no desempenho, além do que seria esperada para o retorno do atleta à sua condição normal? Ou seja, a medicação, quando ela é tomada, o paciente está aqui, aí prescreve a medicação, ele tem que ir para uso terapêutico. Ele tem que melhorar. Ele não pode ficar supraterapêutico. Ele tem que estar terapêutico, tá? Uso terapêutico. Não há, terceiro item, terceiro critério. Não há nenhuma outra alternativa terapêutica válida, razoável ao uso da substância ou método proibido? Ou seja, se houver alternativas terapêuticas válidas com substâncias permitidas, por que utilizar a substância proibida? Por exemplo, o paciente é hipertenso. Então nós sabemos que o diurético está na lista de substância proibida. Então, por que não se prescreve um inibidor de ECA? Por que não se prescreve um bloqueador de canal de cálcio? Por que tem que se prescrever o diurético? Então, se você tem outras alternativas, tudo isso é analisado pela comissão. E o quarto critério é a necessidade do uso da substância ou método. Não é uma consequência total ou parcialmente do uso anterior, sem uma AUT, de uma substância que fosse proibida à época do uso. Por exemplo, você utilizar hormônios antiestrogênicos num paciente que está com aumento das mamas devido ao uso de hormônios, de anabolizantes. Entendeu? Então, ele não pode ser objetivo para tratamento de efeitos colaterais de outras substâncias proibidas. E o conceito número 6, por que no Brasil somente a ABCD tem a prerrogativa de emitir uma AUT? Por questão de conformidade com a UADA, pois é a Organização Nacional Antidoping, reconhecida no Brasil. Então, a ABCD, ela é reconhecida no Brasil como a Organização Nacional Antidoping, para evitar potenciais conflitos de interesse. Conceito número 7. Se eu tenho um paciente que é atleta, eu posso, invocando o princípio de autonomia médica, prescrever o que eu bem entender? Depende. Se você não quiser prejudicar o seu paciente atleta, deverá observar se a substância e a via de administração constam na lista. Caso sejam proibidas, você deverá solicitar uma AUT, observando o padrão internacional para a concessão e aguardando a decisão da comissão, porque senão você pode ser envolvido num processo e existem colegas médicos processados e cumprindo penas de 2 anos, 4 anos de suspensão. Então, não é somente o atleta que é processado e sofre as penalizações. Também o médico e o profissional de saúde também. Algum take home, alguma mensagem de dever de casa. Primeiro, o atleta é responsável por toda e qualquer substância que seja encontrada no seu organismo. Segundo, o atleta é responsável, porém o seu médico assistente também, tá? E que a lista também é atualizada anualmente. Qualquer atleta pode utilizar substância para uso terapêutico, desde que sob prescrição médica, tá? Desde que seja sob prescrição médica. Que haja uma justificativa documentada para tal uso e que não haja outra alternativa terapêutica razoável com uma substância permitida.
tá? E que haja evidências científicas para o uso da substância proibida. Ok? Então aqui algumas palestras que nós já fizemos educativas para os atletas de futebol aqui do Clube do Remo, aqui eu participando do controle antidoping, aqui com o Dr. Fernando Solera, que é um dos grandes experts médicos da comissão antidoping, e aqui trabalhando durante uma partida de futebol. Ou seja, o principal objetivo para colegas médicos, profissionais de saúde, é a educação, é a informação e sempre obter um jogo limpo, justo e seguro. Muito obrigado.